Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, um podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Hoje vamos falar de livros e gêneros literários que nos trazem conforto. E junto comigo eu tenho aqui as minhas amigas para conversar sobre esse tema. Olá, eu sou Luíse e para vocês, quem quiser me conhecer mais, pode me procurar no @marialiterária no Instagram. Olá, eu sou a Thaís, sou a companheira da Camila de Instagram Literário. Você encontra a gente lá no @Realidade Literal. Olá, pessoal, eu sou a Mai e vocês me encontram no Instagram literário @mai.book. Mai com Y, tá? Bem, eu sou a Camila, eu sou amiga da Thaís, como ela já falou, e a gente está no Realidade Literal. E hoje a gente vai falar, nesse episódio, sobre aqueles livros, ou aquele livro, que a gente sempre busca na estante para fazer aquela releitura, mesmo tendo aquela lista infinita de livros que é pra gente ler. Quem nunca? E a gente vai conversar um pouco sobre esses nossos livros que nos trazem conforto, quando a gente não sabe o que vai ler em seguida, igual quando a gente abre a Netflix, que não sabe que filme vai ler, e a Thaís, como sempre fala, sempre acaba assistindo Orgulho e Preconceito. Exatamente, coloca Orgulho e Preconceito. Na dúvida, eu assisto Orgulho e Preconceito. Eu, na dúvida, qualquer comedinha romântica que eu já assistia milhares de anos atrás. Tipo, de repente 30, 10 coisas que eu dei em você, e também Orgulho e Preconceito. Preconceito é meu xodó. Eu, na dúvida, assisto Friends. Eu, na dúvida, não assisto nada. Você não assiste nada? Não, eu acho muito perca de tempo ficar escolhendo alguma coisa e depois nada. E ver uma coisa ruim, né? Que já aconteceu muitas vezes comigo. Ficar escolhendo na Netflix na hora que você põe uma bosta. Não, mas eu tenho uma desculpa. Eu fico... principalmente quando às vezes eu sento aqui na cama, fico fazendo minha unha, eu fico ouvindo os áudios em inglês e treinando o meu Muito bem. inglês. A minha atividade preferida no Netflix é olhar o catálogo. Você fica horas olhando o catálogo e nunca não escolhe nada. Sim. Desiste e vai ler um livro. Sim, exatamente. Já aconteceu muitas vezes. Eu sou super de reler livro, mas ficar revendo filme, não é comigo não. A não ser que eu goste muito do filme e cada pessoa que vai na minha casa eu faço essa pessoa assistir. Mas aí eu geralmente... Tipo entrevista com o vampiro? Isso, tipo entrevista com o vampiro que eu passei minha adolescência inteira fazendo todo mundo da minha sala assistir, cada um que ia em casa. Eu assistia junto. Mas também, às vezes, eu entro em Nárnia na minha cabeça, a pessoa vai assistindo, eu tô só aqui, ó, em outro mundo. Camila, quando que você não entra em Nárnia? Ai, sei lá. Não, mas é bem isso, assim, a gente geralmente tem esses preconceitos, né, de reler livro, mas, assim, assistir filme é muito mais rápido e fácil, né? Sim. Então, essa temática de hoje aí vai ser bem interessante, a gente conversar sobre essas releituras de livros que trazem aí um aconchego no nosso coraçãozinho. O que leva à nossa primeira pergunta. Você tem costume de reler livros? Então, eu não tinha, né? No começo eu achava que era uma perda de tempo, que eu estaria perdendo tempo em conhecer novas obras e novas histórias e tudo mais. Então, assim, não sei se era preconceito, era preguiça, não sei o que era, mas eu não costumava reler. Mas ultimamente eu tenho relido alguns aí e tenho tido umas experiências bem boas. Então, eu tenho medo de releituras, principalmente livros que são muito, muito, muito favoritos, assim. Sessão terapia, gente. Todo dia é uma terapia nesse podcast. Aqui só tem doido, filha. Eu tenho medo sobre o livro A Elegância do Ouriço. Mas a gente já meio que conversou sobre, como chama lá, que foi da Camila, gente? Sessão terapia com os caras descamisados. Esse daí mesmo. Que aí a gente viu uma situação de uma resenha de uma pessoa que fez uma releitura e ficou sensata e descobriu que ela tinha comido cocô, né? Verdade. Primeira vez. Mas assim,
Ela mesma disse isso, então a gente pode reproduzir. É uma faca de dois gumes, exatamente essa situação. Você pode tanto ver situações que a gente vai conversar, eu até vou comentar sobre isso depois, mas que a gente pode ter uma outra visão muito mais madura, muito mais interessante da história, ou se decepcionar. Então aí tá a graça também, né, da releitura, porque você vai sentir que uma evolução, até às vezes pessoal, eu percebo às vezes. Eu acho também que assim, existe um livro quando você lê a primeira vez e é outro livro quando você lê a segunda vez. Ah, mas aí você vai ter que falar para mim. Agora a gente lendo aí Zafon pela segunda... Quer dizer, eu e você com a releitura de Zafon, que eu vou ter que comentar depois, é uma outra percepção. Sim. Fala sério. Exato, é muito... Nesse momento, eu acho que talvez esteja perdendo medo de releituras. Sim. Ô, Luiz, deixa eu te falar. O livro é o mesmo. Quem muda é você, tá, amigo? A experiência de leitura é diferente, né? Olha que gente, que frase sensata. Olha essa Camila madura. Pode colocar assim, vírgula, Bice Camila 2020. Muito bem. Então, mas aí, meu relacionamento com releituras é que antes de eu ser uma burguesa safada, proletariada, né? Eu só tinha os mesmos livros que eram os que a minha mãe deixava eu comprar da revistinha da Avon. Então era aquilo que eu tinha para ler, né? O que eu tinha de diversificado para ler era as fanfic, mas fanfic, na época eu comecei a ler, uns 15 anos atrás, quando era tudo mato. Era um monte de gente que mal sabia falar português e você ficava assim, demorava meia hora para entender a frase da menina do que para entender o que estava acontecendo na história. Então eu sempre tinha os mesmos livros para ler. Foi aí que começou a minhas releituras, né? Uma menina que roubava livros, eu reli 7 vezes. Deixa eu perguntar uma coisa, Camila, porque tipo assim, pode até sair um pouco do foco, mas já é uma terceira vez que você comenta isso e tal, né? Você, assim, eu sei o que é uma fanfic. Eu gostaria de saber onde é que você acha esses diachos dessas coisas para ler. E aí, assim, dá uma explicada pra galera aí, meio básica, o que é uma fanfic, né? De repente, alguém que não conheça. E onde que acha esses diachos, gente? Porque você fala, eu li a fanfic, mas onde tem esses diachos, esses negócios? Fanfic, já dá para explicar bem na palavra, que é separando fan e fic. Fiction, na verdade, que vem do inglês, né? Fanfiction. Que é uma ficção escrita pelos fãs. Que seria você pegar, por exemplo, a Thaís, que ficou louca no final do Um Dia. Ela poderia muito bem ir para a internet, pegar os personagens e escrever a história do jeito que ela queria que acontecesse. Aí isso seria uma fanfic, que foi escrita pelo fã. Ah, então eu vou fazer isso lá com o Saramago. É isso que eu vou ter que fazer, Thaís? Ah, fechou. Com o Saramago. A pessoa quer fazer uma fanfic de Saramago. Eu vou fazer uma fanfic de deuses americanos, gente. Faça. Então, só que não só mudar, por exemplo, o final. Você pode, por exemplo, pegar os personagens de Saramago e escrever uma fantasia. Só pra falar que fanfic é território sem lei, tá? Então pode ter várias coisas desconfortáveis. Mais fanfic aleatória do que Faustão e Selena Gomez não existe. Essa fanfic é a deep web do grupo. A fanfic da Selena com o Faustão é a nossa deep web. Porque cada coisa sai daí, vocês não têm noção. Sai um monte de hot ali, bem bizarro, assim, só pra... Tá, e aonde que eu publico esse negócio? Existem vários sites que você pode publicar fanfic, mas os principais são fanfiction.net e o Archive of Our Own, que eles são os principais lugares onde você pode ler fanfic e postar fanfic. O Wattpad, a gente que é da fanfic, né, os veiacos, onde era tudo mato, a gente não curte muito. Porque no Wattpad geralmente é o lugar onde o pessoal pega fanfic de outro lugar e posta como se fosse deles. E tem umas histórias muito bizarras lá, que fica assim... Isso existe? Existe gente doente que escreve isso? Então a gente não curte muito. Os principais são esses. Mas também tem o Nia Fanfiction, tem o Anime Spirits, tem vários locais. Mas os principais são fanfiction.net e o Archive of Our Own, que são os mais antigos. Tem muita escritora brasileira, principalmente as contemporâneas, tal, que elas publicam tudo no Wattpad primeiro. E aí depois acaba virando um livro impresso, um e-book na Amazon, enfim. No Wattpad eu já sabia que as pessoas publicavam lá primeiro, mas eu não sabia que tinha fanfics lá e tinha esses outros todos os lugares. Vamos voltar, vai, Camila, fala sobre você e as suas releituras. Então, é isso. Eu comecei a reler porque antes de eu ser burguesa safada e trabalhar igual uma escrava para o capitalismo, eu só tinha os livros que a minha mãe deixava eu comprar da revistinha da Avon. Então, eu sempre tinha os mesmos livros para ler. E eu
mudei para longe da biblioteca municipal, que se tornou minha maior tristeza, então não tinha como ir lá deixar a bibliotecária maluca com meus 15 livros, né? Imagino, fez até festa, soltou rojão. Fogos de artifício. Então, eu não costumo fazer releituras, não mesmo. Assim, eu consegui lembrar de 2 livros que eu reli até hoje, que foi recente. Porque, assim, eu tenho vontade de reler alguns livros, e tem livros que eu não tenho, que eu tenho o mesmo medo que a Luíse, por exemplo. Eu reli Don Quixote. Eu amei Don Quixote na época da faculdade, e eu não gostei tanto da minha segunda leitura. Não, sabe o que é pior de tudo isso? É que ela ficou me enchendo o saco. Assim, esse livro é muito legal, esse livro é muito engraçado. Vamos ler, vamos, adorei, eu amei. Eu não sei o que, eu li assim, assim, puta que pariu, mano, o que ela vira esse negócio? Que graça tem isso aqui? Assim, eu sei que Miguel Cervantes, Don Quixote, tem toda uma leva. Eu acho que é um livro para releitura, mas em algum outro momento da minha vida, que você vai trazer. Tem algumas reflexões muito interessantes lá, se você conseguir aprofundar. Mas, assim, na época eu li, assim, principalmente o segundo livro, eu comecei a ficar com um pouco de raivinha, assim, que diabo é isso? É só essas palhaçadas mesmo? É a mesma coisa também um pouco com os Três Mosqueteiros. Assim, que parece que é sketch dos Trapalhões, né? Então, assim, tem umas coisas que são bem absurdas. E aí eu fiquei assim, né? Por que ela gostou tanto? E eu lembro que ela comentava justamente isso, que na segunda vez parecia não estar tão interessante assim, mas pode continuar, porque tipo, ela trouxe a gente, eu comprei os livros, tudo, mas teve essa experiência dela aí. Mas, gente, isso não tira a experiência. Não tira a experiência, tudo bem, mas é isso que eu falo, por isso que eu falo, porque tem uns livros que, assim, você tem um lugarzinho de fala, você tem um lugarzinho, eles estão guardados um lugarzinho ali que você não quer tirar. Entendeu? E aí, às vezes, você lê, você relê, e ele vai sair de lá. Tá vendo? Esse é meu medo, gente. Mas eu já sei a explicação. É que na faculdade, qualquer coisa que você leia é denso, é chato, qualquer coisinha que foi mais engraçada, você aliviou. Então, talvez seja isso. É livro de tensão de faculdade, aí pareceu tão engraçado perto das outras coisas. Pois é, então, na primeira vez, eu não entendo como que eu gostei na primeira vez, porque eu tava na loucura da faculdade, eu resolvi ler por conta própria, e assim, eu dava altas risadas e achava o máximo. E aí, na segunda vez que eu reli, eu dei bastante risada em alguns momentos, mas teve umas partes que eu achei muito maçante, que eu tava assim, querendo tacar o livro na parede, de tão chato que tava. Então acontece, também pode ser o meu momento da vida, né? Por isso que é aquela questão, depende muito do momento que a gente está, né? A leitura. A leitura, ela tem toda uma influência, não é só... ela tem influência do momento que você está na vida, da tua bagagem, mas o humor que você está no momento que você está lendo, do que você está passando lá fora. Então tem um monte de coisa que interfere. E agora teve o segundo livro que eu reli foi O Morro dos Ventos Uivantes. E assim, eu tinha gostado da primeira, eu amei o segundo, assim, para mim ele subiu muito na minha classificação. Para mim, O Morro também foi uma releitura e, não sei, a experiência foi a mesma. Então, mas eu tinha lido adolescente, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, naquela capa famosíssima, com uma flor branca, escrito que era o livro preferido da Bela do Crepúsculo. Então, isso faz muito tempo, eu era adolescente. E eu lembro de ter gostado, mas eu quase não lembro mais da história, gente. Faz mais de 15 anos que eu li. E eu reli, assim, achei maravilhoso. Às vezes também você amou a segunda releitura porque você leu uma versão mais completa, né? Duvido que aquela lá da Bela era super integral, não. Tem diferença, sim. Não, na verdade, ela era completa, porém, ela tinha uma linguagem mais adaptada para os tempos atuais. Mas ela tinha toda a história completinha. Sim. Assim, eu não achei tanta diferença de história. Sim, mas eu tô falando assim, às vezes nessa adaptação a gente perde muita coisa. O linguajar. Não sei, mas enfim, eu gostei das duas vezes. Eu gostei as duas vezes que eu li, eu gostei da primeira e gostei da segunda. Não é nem que eu gostei mais, eu nem lembrava mais. E depois disso, vocês têm algum livro que vocês tenham mais relido, mais do que 2 ou 3 vezes na estante de vocês? Então, eu tenho. E aí, assim, até foi engraçado que a gente fez lá, eu e a Thaís criou um desafio literário, e um dos dias, né, era o desafio dos livros mais relidos. Uhum. E aí eu fui fazer a minha contabilidade, né, e eu percebi que sem sombra de dúvidas, né, A Sombra do Vento, né,
trocadilho aí, foi o que eu mais reli. Quer dizer, li e reli, né? Então a gente está num grupo aí, inclusive a Luísa e a Thaís estão juntas. É uma releitura para a Luísa também, e é a primeira vez aí da Thaís lendo essa série, né, do Zafon. E aí, assim, A Sombra do Vento e o Jogo do Anjo eu estou relendo pela terceira vez. Os dois últimos, no caso, vão ser releituras apenas, né? Li uma vez e vou ler pela segunda vez. O Mundo de Sofia, também, eu reli. Li quando era adolescente, ali, uns 15 anos, depois mais ou menos com 17, eu reli. E já estou querendo reler novamente, assim, porque não é, assim, né? Fora um pouco dessa ideia de livro de conforto, ele não é um livro de conforto, depois a gente até acho que eu vou falar um pouco o que é um livro de conforto para mim, mas o Mundo de Sofia... Quando eu for ler, você lê comigo. Isso, vamos. Não, mas é um livro que tem bastante filosofia, então para algumas pessoas podem ser maçantes. Uma curiosidade até a respeito desse livro, eu estava vendo, né, com um colega nosso lá, o Vila Marque, ele postou um dia lá os livros mais abandonados, né, que o pessoal do Scooby colocam lá, e ele entra um dos primeiros. Então, assim, eu sei, ele tem uma história fantástica, assim, né, uma fantasia muito bonita, mas dentro dessa fantasia, o autor ele coloca muita filosofia, muita história e filosofia. Então as pessoas acham essas partes geralmente muito interessantes. E é justamente dessas partes que eu gosto de reler, porque trazem essa coisa de filosofia, uma coisa mais humana para a gente novamente. Então, assim, e aí, como a Thaís citou, né, a gente acabou de reler aí O Morro dos Ventos Uivantes, e não porque eu realmente quis, né, eu fui obrigada por ela. Mas então, assim, os livros que eu mais reli na minha estante são esses. A Zafon, Um Amorzinho da Vida, e aí O Mundo de Sofia, que é um que eu vou botar na fila de novo, e O Morro dos Ventos Uivantes aí pela segunda vez. E você, Luíse? Um dos que foram mais lidos foi da série do Harry Potter. Morreu. O Harry Potter foi escrito pela Lady Gaga. Quem escreveu Harry Potter foi a Emma Watson. Não, eu sei que J.K. Rowling foi cancelada por vocês. Não, o negócio é o seguinte, você tem 25 anos agora, você cresceu, quer ser Harry Potter? Não, gente. Abandona isso aí. Eu vou fazer um episódio só falando mal, enchendo o saco e pegando tudo de errado nessa vida desse Harry Potter. Gente. Eu vou achar isso e vou falar aqui. Cara, Harry Potter formou muitas pessoas. Não cancele Harry Potter, cancele a J.K. Rowling. Já tá acontecendo. Olha que eu vou ler esse diacho e achar defeito, hein? Vamos. Mas então, daí Harry Potter, eu li na época do ensino médio, eu li uma vez toda a série. E o quinto livro, que é o meu favorito, eu li 2 vezes, e o 7º 2 vezes. Ela gostou, ela. Nossa, eu gostei muito. E agora eu tô com um projeto com uma amiga da gente ler toda a série de novo. Ela também, acho que vai ser a 3ª ou 4ª vez que vai ler. E eu, então, seria a 3ª vez. Mas eu, por enquanto, eu só li o primeiro. Vou sair do foco para militar. É um assunto que eu e a Camila a gente estava discutindo sábado, que é justamente sobre a J.K. Rowling, que a gente tem um amigo que ele ama, ele tem uma tatuagem de Harry Potter. A gente estava questionando justamente essa questão. O que é o grande problema? O grande problema é que a dona J.K. Rowling, ela tá aí ganhando dinheiro em cima de todas as marcas de Harry Potter, e ela tá usando esse dinheiro para fazer propaganda transfóbica e fazer uns rolês transfóbicos que ela tá fazendo lá pra caramba. Agora eu vi que ela lançou uns negócios lá, enfim. A grande questão é, gente, a gente não tá falando não leia Harry Potter. Não é isso. Eu também cresci com Harry Potter, apesar de não ter lido todos os livros, assistir todos os filmes, enfim. A questão é dar dinheiro pra essa mulher, né? Tem muita gente que tá aí fingindo demência, fingindo que a dona J.K. Rowling não fez nada, que ela não tá sendo transfóbica todo dia, passando vergonha todo dia, e tá comprando livro, comprando boneco, comprando Funko, comprando cachecol e o Diabo A4 do Harry Potter, e dando dinheiro pra essa bonita. Ela tá usando a imagem dela como top rainha de qualquer coisa literária pra poder fazer uma coisa negativa. Exato, então eu não dou mais dinheiro pra ela, não vai ter Harry Potter na minha estante. Então é uma treta bem forte aí, a gente pode assistir em outro programa, assim, dá muitas tretas. Mas eu, na verdade, é um dos livros mais queridos que eu gosto de fazer releitura, e esse ano eu realmente me segurei para não lê-lo pela 3ª vez. Na verdade, são os 2 livros da série da trilogia, que não foi completa, pelo Patrick Rothfuss, que é a trilogia As Crônicas do Matador do Rei.
E eu já li 2 vezes O Nome do Vento e 2 vezes O Temor do Sábio. Ai, a partir que der 10 anos que tá na minha estante, eu vou me livrar dos dois sem ter lido mesmo. Eu não vou perder tempo lendo história incompleta, não. Nossa, mas eu amo demais essa série, gente. E eu acho que ano que vem eu vou continuar guardando o terceiro e ler novamente. Então, Luiz, mas aí quando você for ler, você me chama esses aí, porque eu tô com os 2 primeiros aqui, e aí eu quero ler e me livrar deles logo, porque, né, já que se vai ter, se não vai ter terceiro volume, eu quero ler logo. Então, se for rolar essa leitura aí, pode me chamar. Eu tenho a data de quando eu comprei nos livros. A partir do momento que der 10 anos, eu vou mandar pra frente sem ler mesmo. Eu não consigo ler história inacabada. Não, mas Camila, eu vou fazer um trabalho de convencimento para você ler O Nome do Vento, O Temor do Sábio. E a gente faz o que, Camila? A gente cria o terceiro, a gente junta as ideias assim, a gente cria a fanfic. Faz tudo dos pontos lá. E ainda mandando pro Petro, que aqui, ó, quer uma mãozinha, Petro. A gente cria a fanfic, manda pra ele e fala assim, pode publicar. Mas então essas são as minhas releituras, gente. E como a Mai estava falando, o Zafon eu estou relendo também. Já reli A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo. Foi ótimas experiências de releitura. Como eu já falei várias vezes, o primeiro livro que eu tive mais releituras foi A Menina que Roubava Livros. Porque eu simplesmente estava obcecada, que era uma narrativa diferente, porque era a morte narrando, e eu achei isso o máximo, e eu simplesmente li o livro 7 vezes. 7, mano! Você ficava relendo. 7 vezes. Lembra, eu não era burguesa safada, então eu só tinha aqueles pra ler. Porque assim, eu acho esse livro maravilhoso, eu comecei a reler ele e parei na metade, assim, eu quero muito reler, só que na verdade, esse mano foi de inveja, assim, porque eu quero muito reler. Né? Eu quero reler ele um dia também. Então, eu li o livro 7 vezes quando eu li ele a primeira. Então, foi sucessivamente. Eu, li ele, eu li um outro, depois eu relia. Mas se eu pegar para reler ele hoje, com certeza eu vou achar várias coisas diferentes. Porque, né, como eu bem disse, o livro não muda, quem muda é a gente, né? Então, com certeza eu vou achar outras coisas para gostar ou para não gostar. E minha Nora Roberts maravilhosa, deusa do meu coração, que eu amo aquela mulher. Já li também vários livros da série Mortal. Então, eu vou pregar a palavra de Nora Roberts da série Mortal até eu morrer, porque ela é maravilhosa. Eu amo essa série. Eu amo a forma como a Nora cria os crimes. Eu amo a forma como ela dá o desenvolvimento dos personagens, né? Os principais desenvolvimento emocional e pessoal dos personagens. É maravilhoso, eu nunca vi isso. E os meus romancezinhos, né, de época que eu amo, eu li todos os que eu já li até agora, pelo menos eu li eles 2 vezes. Então, eu sou, sim, bem adepta da releitura. Gosto de problematizar, às vezes gosto um pouco menos do livro na segunda vez que li na primeira, mas eu continuarei lendo porque, né, só para de ler quem tá morto. Isso aí. Eu já falei das minhas únicas 2 releituras, eu não tenho o costume de reler livros, mas quero começar a reler. Comece, porque é muito bom, porque te abre uma outra perspectiva. Então, mas é a mesma coisa que eu disse no começo também, assim, porque, pelo menos eu, né, eu não tinha grupos de literatura antes, eu não compartilhava minhas leituras com ninguém, então, essa questão, assim, para mim eu nunca cogitei, né, assim, a única releitura que eu tinha feito tinha sido O Mundo de Sofia, e depois desse mundo literário aí, eu comecei a fazer algumas releituras participando aí de leituras coletivas, que me ajudaram bastante a rever as situações de uma forma bem diferente. Então, eu recomendo também para a Thaís aí, por essas 2 experiências, uma boa e uma ruim, mas assim, é você achando aí os livros de conforto, como é o tema de hoje, para te ajudar. Então, mas os meus livros de conforto, devo falar isso depois, mas os meus livros de conforto normalmente não são livros que eu quero reler. Essa que é a questão. Mas aí a temática entra de algum jeito para alguém, né? Ela pode ser de conforto só para relaxar, de uma leitura densa, ou simplesmente alguma coisa que você está revisitando para poder dar uma pausa. Para mim não rola. Porque eu tenho. A maioria dos livros que eu quero reler são livros que eu li na época da faculdade, que eu gostei na época, mas eu não consegui aproveitar, sabe? Ok, então, se não um livro tem algum gênero preferido para nas horas de bad, por exemplo, uma ressaca, ou tá entre livros de leitura densa, que você
pega um gênero que você sabe que vai te animar, que vai te alegrar. Não uma releitura necessariamente, mas um gênero que você guarda assim no seu coraçãozinho. Ah, mas com certeza, né? Então a gente já ia chegar nesse ponto, né? Então, eu acho que qualquer livro que eu já tenha lido e gostado anteriormente, para mim é um conforto, né? Então, tem sempre aqueles queridinhos que a gente gosta. Então, assim, por quê? Porque a gente revisita esses lugares, esses personagens que a gente gostou anteriormente. Mas, assim, geralmente nesses casos de ressaca e tal, que nem a Thaís comentou anteriormente, de repente ela não faz uma releitura, ela pega alguns gêneros, né? E a mesma coisa comigo. Então, geralmente eu recorro aos romances Água com Açúcar, né, contemporâneos aí, esses que a gente faz uma leitura bem fluida, bem legal, sem aquele abuso de relacionamentos que a gente comentou no episódio 3 aí, claro. E também as fantasias, assim, para não entrar nessa vibe também de ficar esperando até o terceiro livro, o segundo livro, o quinto livro, o tetragésimo livro, não sei nem como é que fala. Então, quando eu já estou com as trilogias ou duologias na mão aí, geralmente eu pego a fantasia e, vim naquela leitura de um dia que a Lu comentou também, né, num episódio. E, assim, eu gosto, é fantasia e romance contemporâneo aí, Água com Açúcar. O meu gênero, sem dúvida, é Água com Açúcar. Água com Açúcar, o que é Água com Açúcar? Para mim, Água com Açúcar é todo e qualquer livro que, para mim, é zona de conforto, aquelas. Romance, fantasia. Eu gosto muito de romance de época. Alguns já li, algumas indicações da Camila, todos, porque é ela que gosta bastante. Já li, gosto de ler, às vezes os New Adult, às vezes a gente cai em cilada, às vezes a gente cai em cilada, mas eu tenho vários que eu gosto também. E gosto mais do que todos de Chiquilite, que é aquele romance que é mais adulto. Não gosto da expressão chiquilite. Ah, tá, mas a gente vai fazer o quê? Se é assim que chama? É que é livro para mulher. Eu também não. É uma expressão bem menosprezando a mulher. Não é livro para mulher, é livro de garotinha, de mulherzinha. Sem dúvida, mas colocar esse nome a gente vai fazer o quê? Tem que falar que eu também não gosto. Porém, é um gênero que eu gosto muito e tem uma autora favorita que eu já indiquei, inclusive, para Mai, que eu falei para ela, tá de ressaca, que eu deixo guardadinho os livros aqui. Quando eu tô de ressaca, eu pego Karina Hitz para ler. Eu deixo os livros dela aqui no gatilho. Quando eu tô de ressaca, quando eu não tô bem, quando eu tô querendo uma coisa para me animar, sabe? Zona de conforto, que eu sei que eu vou dar uma risada, que eu vou ler um romance amorzinho com aqueles homens maravilhosos que ela crê que nem existe, eu pego e leio Karina Risse, sem dúvida. Aqueles homens maravilhosos sem ser escroto. Não, sem ser escroto, óbvio, os delas são perfeitos, pelo amor de Deus. E o que é melhor ainda, né? Ela é uma autora brasileira, nacional que a gente pode encher a boca para falar, lê, vai. Lê que é delícia, lê que é sucesso. Então, meu gênero preferido, todo mundo já sabe, né? Que é o romance de época. Eu tenho 2 gêneros favoritos para voltar para esses momentos, principalmente quando estou de ressaca literária ou quando passando por algum momento mais difícil na vida, sei lá, alguma coisa assim, que são fantasias e que eu gosto muito, um gênero que eu gosto bastante, e também romance policial, que eu sou viciada em literatura policial. A minha autora favorita é a Agatha Christie, e acho que ela tem um pouco isso desse conforto que vocês falam, né, sobre como acontece no romance de época. A Agatha Christie, ela segue meio que um mesmo padrão as histórias dela, apesar da gente nunca saber o que acontece no final, meio que a gente já sabe como é construída, assim, a história. Então, eu acho que tem um pouco disso, desse conforto, assim. E sempre uma leitura muito gostosa, muito agradável de fazer. Então, são 2 tipos de leitura que eu gosto bastante e que eu sempre acabo voltando. Ok. E desses livros preferidos ou de gênero preferido, vocês possuem algum livro com mais de uma edição? Então, eu tenho, só que aí não entraria, assim, né? Eu coloquei aqui os livros que eu tenho com mais edições, mas não os que eu fico relendo, né? Eu tenho, por exemplo, todos da Jane Austen, que eu tenho, acho que 2 ou 3 edições diferentes, mas eu não li todos eles, sou mais a do filme. Não, mas já li Orgulho e Preconceito, mas não reli Orgulho e Preconceito, tenho uma vontade até em algum momento aí, mas eu tô empurrando para frente.
O outro que eu tenho mais de uma edição é o Corcunda de Notre Dame, que aí eu acabei conseguindo aí as 2 edições da Zahar. Uma eu comprei, estava muito uma promoção, e a outra foi na troca do Scooby. E no caso do Zafon, que eu sou aqui da bandeirinha do Zafon, eu cheguei a trocar todos os livros daí, com a capa anterior que tinha, por causa do último que tinha a capa nova, e aí eu quis ter os 3 primeiros com a capa, combinando com a capa nova, enfim. Aí eu troquei, e aí são os livros que eu li e reli, que eu tenho aí, não mais de uma edição, mas eu renovei a minha coleção. Por sua culpa, agora eu vou ter que comprar o primeiro livro do Zafon, porque a minha coleção tá diferente, o primeiro livro dos outros, aí eu tô me dando faniquito. Bem-vindo ao time, porque eu distribuí aí, né, no nosso grupo de literatura. O meu A Sombra do Vento foi para um, o Jogo do Anjo foi para outro, e o Prisioneiro do Céu foi para outro. E aí o quarto, que é a capa, né, mais nova e tem essa releitura aí da capa dos livros, aí agora eu tenho todos, a coleção completinha. Parabéns. Eu tenho um de cada. Dessa edição, toda errada. Mas eu não me importo muito quanto isso. E já aproveitando para dizer, apesar da minha fama por ser viciada em livros, em comprar livros, eu não tenho nenhum livro com mais de uma edição. Olha. Bem, eu tô lentamente fazendo a minha coleção da Nora, da série Imortal em português, em inglês. O que só me fez parar de comprar foi a alta do dólar, né? Fora Bolsonaro. Sempre. E o meu sonho porque a Arqueiro já lançou o primeiro, que é os Bridgertons em capa dura. Naquela ediçãozinha super fofinha de luxo. Mas fora isso, eu também não sou de comprar 2 edições, mais de uma edição. Porque eu já pesquiso tanto antes de comprar, ainda mais clássicos, essas coisas. Eu pesquiso tanto para comprar uma edição boa e bonita, que eu não tenho essa tara de ter mais de uma edição. Não, mas é só para me justificar, gente, né? Vamos lá. Eu não fico comprando a torta direito, não. Foi uma Ninguém casa. Tá te julgando. Não, mas eu vou explicar, porque as pessoas estão ouvindo, elas estão julgando na mente A Luísa dela. tá. Ela se justificou, eu estou me justificando também. Eu tenho a minha réplica. Não, assim, é porque foi um acidente, assim, essas edições, que eu tenho 2, por exemplo, eu ganhei de aniversário da Jane Austen, né, ficou repetido, e as do Corcunda, porque achei a edição ilustrada e comentada da Zahar, não sei, eu peguei de troca. Então, uma eu comprei numa promoção e outra foi troca. Então, assim, de repente a outra eu vou presentear e tal, então não vou ficar guardando porque eu sou louca, né? Mas minha justificativa é essa. Não, que fique bem claro, nada contra quem gosta de ter mais de uma edição. Eu trabalhei, eu posso. Cada um é sua burguesa safada. Inclusive, aí quero. Vai, mete pau. Menos Harry Potter. Só toma cuidado. Porque, ó, eu vou falar desse negócio do Harry Potter aí. Porque às vezes eu gosto dos clássicos que tem machista, preconceituoso e não sei o quê. Dessas pessoas, nessas épocas, a gente não tem nada o que cobrar. A gente tem que cobrar de quem tá vivendo agora, de quem tá escrevendo agora. E a gente tem que cobrar dessas pessoas agora, tá? Só pra encerrar. Exato. Por isso que a gente fala pra não dar dinheiro pra ela. Porque a gente tem que cobrar dela, que tá vivendo na mesma época que a gente, sabe das problematizações. Mas eu concordo que tem que cobrar dela. Não estou defendendo J.K. Rowling, mas a mesma coisa de falar, eu acho que a gente tem que falar também. Pode ler clássico à vontade, deve ler, mas ao mesmo tempo. Lá vem. Escritores do século XIX, existiam as autores, as irmãs vão ter, cara. E daí você vai lá pagar pau só para os homens em inglês? Não, tem que também falar das mulheres. Então é essa questão, assim, que eu acho que tem que problematizar, sim. E, óbvio, não sou contra quem problematiza J.K. Rowling. Lógico, sem dúvida. Mas eu acho que a época, como a gente tá na época atual, a gente também pode, mesmo lendo obras clássicas, a gente pode e deve problematizar esses autores também, e principalmente reconhecer outros autores que eram da mesma época e que não tinham os mesmos preconceitos. Sem dúvida. Mas o que a Camila quis dizer é só a questão de que foi aquilo que eu falei anteriormente, que os atores que já morreu, que foi do século passado, eles não estão lucrando em cima da nossa passação de pano, mesmo que a gente não vá passar pano para eles.
Agora, a dona J.K. Rowling tá lucrando com a nossa passação de pano ainda, tá sendo... Na verdade, assim, ó, reler, pode reler, só não dá dinheiro para quem tá levantando bandeira errada. Exato. Então, é porque assim, a gente estava falando de livros que são da nossa zona de conforto, que a gente gosta de reler. Os livros que são da minha zona de conforto, mas eu não gosto de reler, normalmente eu não releio, que são os romances, Água com Açúcar, etc, 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 eu não costumo, na verdade eu costumo até ler e passar pra frente. Eu só fico com os que eu realmente gosto muito, que eu saiba, vai ser favorito da vida, eu quero ter ele aqui na minha estante, mas eu não costumo, assim, nem tenho vontade de ter outras edições. Um que eu tenho muita vontade de ter é o meu livro favorito da vida, que é o Memórias Póstumas. Eu tenho, acho que até 2 aqui, porque eu tenho um box com todas as obras do Machado, e eu tenho a edição da Carambaia, e eu já tô assim, ó, com o meu dedinho encosta, não, agora não, porque eu não estou comprando, mas meu dedinho encosta para comprar aquela edição maravilhosa da Antofage, que se lançarem outra edição de luxo eu vou comprar também, porque esse faço questão de fazer coleção. E outro que eu tenho aqui, 2 edições, que aí vai fazer muito mais sentido, que não não são Água com Açúcar, enfim, eu tenho 2 edições do Drácula, porque eu tenho a edição que eu li, que é de bolso, da Zahar, e eu comprei a edição da Dark Side também, porque sim, que é maravilhosa, de linda, eu quis ter. E eu tenho 2 edições do Poe. Eu tenho uma edição da Companhia das Letras, das histórias do Poe, e tenho uma edição da Edgar Allan Poe, e tenho uma edição da Dark Side também, porque eu queria da Dark Side, porque a Dark Side é linda de novo. É isso. Que então, uma curiosidade que eu soube sobre uma amiga que ela lida com crise de ansiedade, e você sabia que essa nossa vontade de reler um livro, maratonar uma série ou filmes já vistos, pode estar conectada a uma crise de ansiedade? É que ao já saber o que acontece na história, você consegue aproveitar muito mais e se tranquilizar sem ficar com a ansiedade e pressão de saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer em seguida. A gente sente essa vontade principalmente quando a gente está entre li um livro bom ou um livro ruim e tenho que começar um outro. Aí você fica assim, mas e se o próximo que eu ler for ruim? Mas e se o próximo que eu ler não sei? Aí você sempre fica com essa ansiedade de se começa ou não um livro, aí às vezes você acaba pegando aquele gênero que você gosta, que você sabe que você vai curtir, ou aquele livro para reler que você sabe que você gosta, ou mesmo o filme, a Thaís mesmo falou que já assistiu 500 milhões de vezes Orgulho e Preconceito. E isso é a gente buscando formas de se acalmar, na verdade, de uma crise de ansiedade. Sim, eu concordo, porque situações assim que é bem... Eu, como tenho a leitura como prazer, né, lazer e tudo mais, eu tenho esses momentos em que eu quero esquecer do mundo lá fora, da minha vida, né, as preocupações, estudo, trabalho, enfim, e aí eu quero imergir numa leitura que às vezes eu não quero um desconhecido, né, que eu não sei a história e de repente vai me deixar mais apreensiva ou não. Então, essa questão da releitura, você já sabe o que você vai esperar mais ou menos ali, então você só adentra aquele universo novamente, com outros olhos, talvez sim, talvez não, mas é uma coisa que você vai revisitar alguma coisa que você já conhece, que você gosta, então você tem certeza que isso vai te alegrar, te acalmar de alguma forma, então eu concordo bastante. E já tinha ouvido falar, assim, nessa questão de releituras como forma de acalmar as ansiedades das pessoas, principalmente nesse sentido, me ajuda bastante. Porque é uma zona de conforto, né? Um lugar de conforto que a gente tem certeza qual vai ser o nosso sentimento quando a gente estiver lendo ou assistindo, enfim. Então, acho que é por isso que a gente consegue que as pessoas tenham que isso tem essa capacidade de acalmar as pessoas. Porque é o conforto, é justamente sobre o tema que a gente está falando. É o lugar de conforto que a gente tem certeza que aquele lugar ali vai ser um lugar que você vai estar tranquilo, calmo, que você sabe o que está te esperando, enfim. Eu acho que dentro desse tema que a Camila levantou, seria interessante também só falar sobre algo, uma curiosidade, sobre a biblioterapia. E é um termo que ele existe desde 1940, eu estava pesquisando, e ele apareceu, né, num dicionário médico nessa época, e definido como um emprego de livros e a leitura no tratamento de doença nervosa. É claro que desde essa época, né, isso vem se adaptando, né, ganhando novos
novas projeções, assim, mas basicamente a biblioterapia é isso, que é o uso da leitura e de livros específicos para casos de ansiedade, de tratamento mesmo, para depressão, alguns casos assim. Mas aí nesses casos em que são doenças mentais, né, mesmo assim, os profissionais aí chegam a indicar livros de acordo com ou faixa etária ou de acordo com também pelo que a pessoa está passando, então tem todo esse cuidado, mas é mais uma curiosidade para quem quiser buscar mais. Legal. E conhecer a biblioterapia. Interessante, eu não sabia da existência desse termo. E são coisas assim, né, mais naturais para ajudar na nossa saúde mental, do qual a gente não tem acesso, o que é bem triste. Tá, então agora vamos fazer algumas indicações para esse povo sobre as nossas literaturas de conforto, para quem sabe conseguir confortar outras pessoas, não é mesmo? E aí, né, eu sempre estou na releitura com as meninas aí, então eu indico Zafon, várias vezes, repetidas vezes, em releituras, que é um negócio que te prende e te dá sei lá, umas agonias e umas coisas boas ao mesmo tempo. Então são livros maravilhosos, eu recomendo bastante. Nesses momentos também, eu gosto também de alguns da Marianne Case. Então, Férias, por exemplo, eu li numa época bem, bem bacana, eu gostei muito da temática dele. Então são livros tal do Chick-Lit, né, que a Camila falou aí. A nomenclatura Sim. Parece meio depreciativa, mas é assim que eles são considerados. Alguns da Jojo Moyes também, né? Não li todos dela, mas os que eu li, assim, dá uma fisgada bacana, Só né, não gente? lê Jojo Moyes quando você estiver triste. Porque normalmente os livros dela têm um quê de dar tristeza. Mas eu também gosto desse tipo de romance, quando eu quero ler uma coisa mais suave. Eu tive, assim, tem alguns que, por exemplo, até os da Marianne Case, a Jojo Moyes, eu vejo até uma relação, assim. A maioria, né, dos que eu li, eles têm uma pegada, assim, que te leva a uma situação, não de desespero, mas de um jeito que te bota depois numa reflexão para você renovar a sua vida, mudar algumas coisas. Então, assim, eu achei legal que, assim, tem essa temática de, você não está no fundo do poço, você pode se recuperar, enfim. Então, tem essas temáticas aí que dá um pouquinho aí de motivação. A autora, né, também, que eu gostei bastante de ler o livro dela, que, na verdade, eu estou louca para ler um outro que eu consegui, não é sequência, mas, enfim, é uma outra publicação dela, é a Lori Nelson Spillman, que eu li a lista de Brett e fiz todo mundo ler. Minha mãe leu, a Thaís leu também, né? Uhum. É um livro fofinho, bem bacana. Minha mãe tá lendo. Inclusive até a mãe da Thaís tá lendo, já passei para minha mãe também. Então, assim, são livros fofinhos que assim, dá tal do quentinho no coração, é esse livro aí. Pode ler, a lista de Brett. E ela tem a outra publicação que eu tô com ela aqui louca já para ler, que é o Doce Perdão. Então, assim, mas agora como trunfo mesmo, assim, você quer ler um livro que não é que vai ter só romance ou tal, não, mas tem uma pegada bem de fisgar, de prender e tudo mais, são os livros da Taylor Jenkins Reid, que ela tá bem, assim, em alta ultimamente com os lançamentos dela. Então, eles são dramáticos, assim, de um jeito bom, e tem umas pegadas românticas, de autoconhecimento, e elas, né, esses livros a gente prende a gente de um jeito que a gente termina, assim, sei lá, dá aquela coisa boa, sabe? Nossa, que livro! Então, assim, umas indicações aí que eu já li, o livro Em Outra Vida, Talvez, que te dá ali duas opções de fim, então você fica meio, né, o que eu faria, o que aconteceria, qual que eu gostei mais, enfim, você fica refletindo. E Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, que tem uma temática aí até LGBT e uma situação assim que, nossa, traz algumas reflexões e umas pegadas até de mistério. Enfim, leiam, é muito bacana. Essa é a minha indicação trunfo do episódio. Seguindo as minhas indicações, elas vão nos gêneros que eu gosto de ler, né, que são fantasia e policial. Então, sobre fantasia, eu gosto dessas que tem essa pegada, que são um adulto jovem, mais ou menos, né? Então, esse meio termo aí, que acho que é um pouco também porque a gente se identifica pela minha faixa etária e tal. Mas especificamente eu recomendo os livros do Neil Gaiman, que acho que a maioria que gosta de fantasia deve reconhecer o nome dele, né?
é um autor contemporâneo e ele é bastante conhecido tanto no cinema como pelas adaptações, como nos quadrinhos e também nos romances. E de Neil Gaiman, os meus livros favoritos dele e que eu recomendo são Lugar Nenhum, Os Filhos de Anansi, que Os Filhos de Anansi é extremamente divertido, eu acho que nunca ri tanto num livro, eu gostei muito. Eu gosto muito do personagem principal, ou dos personagens principais, né, porque são os Filhos de Anansi. E ele tem essa pegada que ele é Anansi, ele vem do livro Deuses Americanos, né? Então é um dos deuses aí que aparece já em Deuses Americanos, mas aí esse livro é só dele. E outro livro também do Neil Gaiman que eu recomendo é O Oceano no Fim do Caminho. Saindo da ideia da fantasia, eu gosto muito de literatura policial e recomendo a Agatha Christie. Que também é uma autora clássica, uma grande autora, uma rainha do crime, né, que a gente chama. E também saindo um pouco dessa minha zona de conforto, esse ano eu conheci Jane Austen, talvez um pouco tarde, mas eu gostei muito, fiquei muito surpresa, porque diferente das meninas, eu não sou muito fã de romance, ou eu não achava que era muito fã de romance, não sei, porque eu me apaixonei por Razão e Sensibilidade dela, que foi o único livro dela que eu li. E ele é muito gostosinho de ler, eu achei muito, muito gostoso de ler, muito leve, divertido e ao mesmo tempo é um clássico, né? Então tá aí sempre bom conhecer essas autoras mulheres dos séculos passados. Você ainda será convertida para as romancistas. Sim. Sobre os meus livros de romance de época preferido, eu vou falar autoras, porque eu sou daquelas, quando eu gosto de um livro de uma autora, eu busco comprar mais dessa autora para eu lê-la, não é mesmo? E eu indico a Sarah McLean, a Tessa Derry, a Julia Quinn, que eu consegui converter a Letícia para a Julia Quinn. Também gosto bastante da Loretta Chase. E dos romances policiais, que eu também curto, igual a Lucy, eu vou indicar a Nora, como sempre, pregando a palavra da Nora Roberts. E nas fantasias eu estou aberta a indicações, porque eu voltei a ler fantasias recentemente, depois de ter meu coração quebrado por vários autores abandonando suas séries. Também, Patrick Luthus, você está na minha lista negra. E é isso, já anotei as indicações da Luísa já em fantasia. Vou começar a pesquisar Neil Gaiman. Muito que bem. Bom, minha primeira indicação é leiam Karina Ricci, obrigada de nada. E eu também gosto de ler nesse momento, às vezes, alguns livros de investigação policial, igual a Luísa falou, citou, porque é aqueles livros que te prendem, né? Muito bom. Espero que todo mundo tenha começado esse episódio com um caderninho na mão e caneta. Né, gente? Se bem que, né, quem acompanha a gente desde o primeiro já sabe quais são os nossos livros e autores favoritos, porque a gente vive falando sobre eles. Ninguém percebeu, né? Que a gente só tá meio repetindo. Mas, gente, é indicação top. Se a gente falou é sucesso, só isso que eu tenho a dizer. O legal é que a gente tem gostos bem diferentes, né? Então é bacana, porque eu acho que a gente acaba completando vários gostos e tal. Não, é bom que exatamente, a gente vai agradar vários tipos de personalidades aí. Se vocês também tiverem indicações de literatura de conforto ou quiser falar do que vocês gostem, vocês podem sempre interagir com a gente nas nossas redes sociais. Fala aí pra gente, Maia, quais são elas? Estamos no Instagram e no Twitter com @lit sem frescura. @LIT sem frescura, tudo juntinho. Então vai conversar com a gente lá que estamos prontas a receber as críticas e sugestões. Reclamações. Concordando. Reclamação não, porque a gente é tudo maravilhoso aqui, né? Mas e tudo os elogios também. Receberemos. A gente prefere os elogios, mas se tiver alguma crítica, bota na roda que a gente conversa e a gente melhora. Então é isso, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio e tchauzinho. Tchauzinho, pessoal. Tchau, gente. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.